Olá, pessoal! Nessa videoaula, nós faremos algumas questões sobre lei de Coulomb. Vamos lá? A primeira questão, ela diz o seguinte: duas cargas elétricas iguais de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs se repelem no vácuo com uma força de 0,1 newton. Então, ele está falando que as cargas são iguais. Então, nós temos que Q1 e Q2 têm o mesmo valor, ou seja, ambas valem 2,6, 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Se repelem no vácuo com uma força de 0,1 newton. Então, F é igual a 0,1 newton. Essa daqui é a constante elétrica, né? E ela vale, é um valor, como o próprio nome fala, constante, é um valor fixo, né? 9 vezes 10 elevado a 9, newton metro quadrado por coulomb quadrado, é a unidade dela. Ele pede a distância entre as cargas. Então, vocês viram, né, que para calcular a força entre as cargas elétricas, a gente usa F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Sendo que esse Q1 vezes Q2 aqui é em módulo, ou seja, o valor das cargas sem o sinal. Então, aqui a gente tem o valor da força F, que é 0,1. Nós temos o valor de K, que é uma constante, 9 vezes 10 a 9. Temos o valor de Q1 e Q2, que é 2 vezes 10 a menos 6. E nós queremos aí a distância D. Vamos multiplicar cruzado aqui e, ao mesmo tempo, multiplicar 9 vezes 2 vezes 2, né? E fazer a continha aqui da potência, né? Multiplicação de potência, repete a base, somos expoentes. Então, vai ficar 0,1D ao quadrado, certo? Multipliquei assim. 9 vezes 2 vezes 2 vai dar 36. Repete a base, somos expoentes. 9 mais menos 6 mais menos 6, ou seja, 9 menos 6 menos 6. 9 menos 6, 3. Menos 6, menos 3. Passar para cá. Dividindo, D ao quadrado é igual a 36 vezes 10 a menos 3, dividido por 0,1. Esse valor aqui dá 360 vezes 10 a menos 3, certo? Só que observem que a distância está ao quadrado. Se a distância está ao quadrado, eu preciso tirar raiz. Para eu tirar raiz de potência, este númerozinho, o expoente, ele tem que ser sempre par. Eu não posso deixar esse expoente ímpar. O que eu tenho que fazer? Andar com a vírgula. Ou eu acrescento um zero e diminuo mais uma casa aqui, ou eu tiro um zero e somo uma casa aqui. Eu prefiro tirar uma casa de cima e acrescentar uma casa, tirar uma casa de baixo e acrescentar uma casa em cima. Então, vai ficar assim, ó. D ao quadrado é 36 vezes 10 a menos 2. Raiz disso. Raiz de 36 vezes 10 a menos 2. Raiz de 36, 6. Raiz de 10 a menos 2, eu repito a base. Como a raiz é raiz quadrada, esse expoente, então, ele é divisível, ele é dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1 metro. Se você quiser tirar da potência, esse valor aqui é igual a 0,6 metros. Prontinho. Próxima. A próxima questão fala assim: a força elétrica entre duas partículas com carga Q e Q sobre 2, separadas por uma distância D no vácuo, é F.
A força elétrica entre duas partículas com carga Q e 2Q separadas por uma distância D sobre 2, também no vácuo é. Aí ele faz uma relação entre a nova força com a primeira força, né? Então, eu vou fazer o seguinte. A primeira força eu vou chamar de F, como ele chamou aqui. A segunda eu vou chamar de F'. Então, a gente precisa achar uma relação entre F e F'. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu vou ter que achar a força F. Eu sei que a força F, uma carga vale Q e a outra carga vale Q sobre 2. A distância é D e a força é F. Fica assim, ó. F é igual a K. A fórmula é essa, a equação é essa aqui. K, Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Quem é Q1? É Q. Quem é Q2? É Q sobre 2. Tudo isso dividido pela distância, que é D ao quadrado. Então, como é que a gente vai colocar isso? Multiplica aqui, ó. K vezes Q dá KQ ao quadrado, repito, sobre 2. Uma multiplicação, né? Dividido por D ao quadrado. Repete a primeira, inverte a segunda. Aqui é como se tivesse 1 sobre 1. Então, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, aí vai ficar KQ ao quadrado vezes 1, KQ ao quadrado. 2D ao quadrado, 2D ao quadrado. Achei a minha primeira força, F. Agora, eu vou achar com a nova carga. Agora, as cargas, uma vale Q, a outra vale 2Q. Aqui, ó. As cargas agora valem isso. E a distância mudou para D sobre 2. Vou dar um novo nome para a força. Vou chamar de F'. Quem é F'? É K vezes Q1, que é Q, vezes Q2, que é 2Q, dividido pela distância, que é D sobre 2, ao quadrado. Não se esqueçam que tudo é elevado ao quadrado aqui na distância, porque ela vale D sobre 2. Resolvendo, KQ vezes 2Q, o número sempre fica na frente quando a gente trabalha com uma questão literal. O que é uma questão literal? Uma questão que trabalha com muitas letras, né? Você não tem um valor numérico. A resposta não é um valor numérico. Então, a gente tem aqui 2K, Q ao quadrado, D ao quadrado, 2. 2 ao quadrado, 4. Então, a primeira fração é essa daqui, 2K, Q ao quadrado. A segunda fração é D ao quadrado sobre 4. Então, repete a primeira, KQ ao quadrado, e multiplica pelo inverso da segunda, 4 sobre D ao quadrado. Multiplicando aí, vai ficar 8KQ ao quadrado sobre D ao quadrado. Então, eu achei a força F, que vale KQ ao quadrado sobre 2D ao quadrado, e eu achei a força F', que vale 8KQ ao quadrado sobre D ao quadrado. O que eu vou fazer? Vou fazer uma relação entre as duas. Como que eu faço isso? Eu posso dividir. Vou fazer F dividido por F'. Quanto é que vai dar? Quem é F? É isso tudo aqui, ó. K, Q ao quadrado sobre 2D ao quadrado. Quem é F'? 8KQ ao quadrado sobre D ao quadrado. E agora? Corto todo mundo que se repete aí. Ou eu posso simplesmente pegar a primeira, né? Repito a primeira fração, KQ ao quadrado sobre 2D,
multiplico pelo inverso da segunda. D ao quadrado sobre 8kq ao quadrado. Agora eu vou cortar, vou cancelar os termos aqui, ó. Aqui tem o kq ao quadrado dividindo por kq ao quadrado. Tenho d ao quadrado dividindo por d ao quadrado. Em cima, né, cortamos todas as letras aí, sobrou 1, então. Embaixo sobrou o 2 e o 8, ou seja, 16. Como é que a gente resolve isso? Chegamos à seguinte conclusão. F sobre F' é igual a 1 sobre 16. Multiplica isso daí cruzado. F' é igual a 16F. Prontinho, mais uma resolvida aí, né? Letra E. E aqui, letra A, esqueci de marcar, né? Mas nunca é tarde. Vamos para a próxima? Então, vamos lá. Essa daqui fala o seguinte. Duas esferas carregadas, afastadas por uma distância de 1 metro, então temos a distância aqui, se atraem com uma força de 720 newtons. Se uma esfera tem o dobro da carga da segunda, então eu posso dizer o seguinte, que uma esfera tem carga Q e a outra esfera tem carga 2Q. Uma tem o dobro da outra, né? Então, uma tem carga Q, a outra tem carga 2Q. A gente agora tem que achar qual é o valor de Q. Vamos lá. Qual é a carga das duas esferas? Jogando na equação, F é igual a KQ1 vezes Q2, lembrando que isso é em módulo, dividido por D ao quadrado. F que eu tenho, 720, é igual a 9 vezes 10 a 9, que é a constante, né? Tá aqui. Vezes Q1, que é Q, Q2, 2Q, dividido pela distância, que é 1 metro ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, né? Então, isso daqui vai ficar assim, ó, 720. Se eu multiplicar cruzado, 720 vezes 1, 720. Aqui, multiplico os números. 9 vezes 2, que vai dar 18. Repito a potência. Q vezes Q ao quadrado. Passo dividindo. Q ao quadrado é igual a 720, que divide 18 vezes 10 a 9. Q ao quadrado, 720 dividido por 18 vai dar 40. O que eu faço com essa potência que eu só tenho no denominador? Se a potência está no denominador, ela sobe com sinal invertido. Por quê? Porque na divisão de potência, a gente subtrai os expoentes. Aqui em cima é como se fosse 720 vezes 10 elevado a zero. Por que 10 elevado a zero? Porque 10 elevado a zero, qualquer número elevado a zero é 1. Então, 10 elevado a zero, 0 menos 9, então ele sobe, vai dar menos 9. É só você lembrar, tá embaixo? Sobe com sinal trocado, ok? Então, Q ao quadrado é igual. Observem novamente aqui, o expoente eu preciso tirar a raiz. Só que ele está ímpar. Como que eu faço? Ando com a vírgula e deixo ele par. Vou tirar esse 0 e acrescentar 1 aqui. Isso é 4 vezes 10 a menos 8. Raiz disso daí, 4 vezes 10 a menos 8. Raiz de 4, 2. Raiz de 10 a menos 8. Repito a base e divido o expoente por 2. 10 a menos 4 coulombs. Então, se Q vale 2 vezes 10 a menos 4, Q1 vale 2 vezes 10 a menos 4. E Q2 é o dobro de Q1, que vale 4 vezes 10 a menos 4 coulombs.
Resposta correta, letra B. Ok?